Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso programa, aqui do Hélder Correia, que é o meu nome, para quem não me conhece, o Filipe. Já agora, Filipe, qual é o teu último nome? Filipe? Filipe Pinheiro e. Filipe Gabriela Costa. Pinheiro e a Exato. Gabriela Costa. Eu já falei sobre isso no primeiro episódio, nós decidimos juntar tanto o Ascensão Quântica no Instagram como o meu canal do YouTube, que já existe há alguns anos, aproximadamente, Uhum. talvez 5, não sei precisar, e nós identificámos muito conteúdo, eu com o deles e eles com o meu, e então entramos em contacto e vimos que fazia sentido trazer esta união que vai possibilitar o público que já acompanha a Gabriela e o Filipe no Ascensão Quântica, conhecer o meu trabalho e, e vice-versa, e trazer algo de união com a experiência deles, Exatamente. com a minha experiência, porque a nossa linha de raciocínio é muito similar com a parte espiritual e eu gostei muito da energia. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas vai acontecer Vai também, com toda a acontecer. certeza. E pronto, pessoal, para não me alongar muito e aproveitar o nosso tempo, nós fizemos um primeiro episódio com uma apresentação de como é que cada um de nós individualmente começou a tatear essa parte de essência que todos nós somos espíritos a viver uma experiência aqui na matéria. Então nós vimos que havia um padrão similar entre nós os três que é os sonhos. E achámos que é muito importante para esta componente espiritual falar dos sonhos. Porquê? Porque muitas pessoas desvalorizam completamente os sonhos, levando para algo apenas cerebral, que existe, é uma parcela de verdade, mas não é o contexto completo, e outras pessoas, para elas é tudo espiritual e é tudo, e não é assim também. Então, criar um meio de percepção didático, lúdico, dentro da temática dos sonhos, nós achamos válido, e é isso que vamos fazer então. Passando já então, como é que vocês estão? Bem Sem dispostos? dúvida. Está tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo bem. Já agora E tu também estás bem? Eu estou bem, estou bem. Com muito frio. Aqui na minha também sala faz muito Sim. frio. está Estamos no frio. norte, Está não é? É frio nesta inverno. altura. Mas só para acrescentar que de facto essa parte dos sonhos é. Nós também temos muitas vezes essas questões seja pacientes, seja no curso que estamos a dar. Ou nós próprios. E mesmo muitas vezes nós próprios, durante o processo, quando começamos a aprofundar no estudo da espiritualidade, a parte dos sonhos é muito importante. fundamental. E então faz todo o sentido nós começarmos até por aqui. E hoje vamos começar a arrancar e depois vamos aprofundar um bocadinho mais este tópico dos sonhos e vamos alargar um bocadinho mais outras coisas. Por isso acho que vai ser mesmo muito interessante e esclarecedor. Vai ser didático. Vai ser didático. Por isso, Hélder, podes passo-te a começar. palavra. Sim, podes começar. Muita gente, Filipe, eu acredito, e Gabriela, eu acredito que é importante também, porquê? Porque muita gente, falando até da parcela de pessoas que levam para o extremo espiritual, que tudo é espiritual, muita gente, quando percebe alguma coisa que faz sentido ou alguma mensagem que captou e fez sentido, muita gente ancora a sua experiência na matéria dentro da parte dos sonhos. E isso torna-se um desequilíbrio. Quando nós procuramos incessantemente algo como âncora e não trazemos um equilíbrio para a nossa vida, isso não é bom. Ou seja, há pessoas que entram numa euforia tal de que, eu sonhei com isto, será que isto vai acontecer? E isto vai influenciar, eu faço isto. Claro. Então, não é esse o caminho. Eu acredito muito no caminho do meio e isto só se consegue, pessoal, através da vivência das coisas. Vamos criando a maturidade. Por isso é que eu, quando vou trazer estas coisas juntamente com o Filipe e com a Gabriela, nós vamos falar em coisas que vivenciamos. E ao longo do Exatamente. tempo foi isso que nos permitiu, hoje em dia, ter os alicerces de não ter uma determinação, às vezes não é conclusivo, nós às vezes podemos não ter a certeza de algo, mas já temos, ok, deixa ver, isto será que teve a ver com isto? E não é em busca disso. Isto encontra-nos a nós e Exatamente. mostra-nos aquilo que nos vem ajudar para saber. Então é este caminho do meio, seria, ok, eu vivenciei isto, o que é que será que foi? Um sonho, uma projeção astral? Porque é que isto aconteceu? E ir buscar coisas que aconteçam, ou seja, que faz match, que a gente verifica que tem uma razão de ser, mas não ficar atrelados a isso, continuar, Exatamente. não é? Exatamente. E também, ao mesmo tempo, não criar fantasias sobre, muitas vezes, processos que são naturais, normais, biológicos do corpo, com outras coisas Sim, que, sim. que,
que muitas vezes lemos e naquele momento da vida ou naquela parte podemos estar mais emocionais, né, em determinados momentos e até faz sentido, mas nós pretendemos falar um bocadinho sempre de uma perspectiva lógica e sem dogmas e sem restrições, ou seja, com uma mente aberta e sempre com muitas perguntas e sempre o questionar, mas de um ponto de vista livre. Não é? Sim, porque o nosso cérebro, na verdade, cria muitas imagens e cria também contextos e tudo isso, não é? Portanto, temos também, sempre, quando temos um sonho, temos que pensar se efetivamente é algo que faz sentido, se não faz, se foi a nossa mente, se estamos preocupados com alguma coisa, se estamos a vivenciar muita coisa, ou se estamos a ver determinados programas que estamos tão ligados a esses programas que acabam por o nosso subconsciente ficar muito carregado dessas informações e automaticamente o nosso cérebro vai disputar essas imagens. O que faz com que muitas das vezes não sejam sonhos espirituais, mas sim sonhos do dia a dia, das coisas. Exatamente. Portanto, temos que. É o caminho do meio, tal e qual como tu disseste. Exatamente. E há pessoas que têm um sonho e deixam que isso condicione a sua parte emocional ou até ficam ansiosas com certa coisa que acontece num sonho ou sonham que alguém desencarna ou um acidente e às vezes é, como a Gabriela falou e nós vamos já tocar nesse assunto, é uma componente cerebral da nossa parte biológica, o próprio cérebro, a própria mente que não se desliga tem descargas que são um processo regenerativo através da melatonina que é liberada através da pineal. Portanto, todo um processo biológico e que ele tem que acontecer. E se não houver uma ligação consciencial, nós não devemos trazer isso enquanto relevância. Exatamente. Então, como é que vamos trazer isso? É só a maturidade que traz isso, claro que o conhecimento também, mas é aceitar e relativizar muito e ir assimilando as coisas. Pronto, vamos então entrar aqui no sonho ligado à parte biológica. Então, o que é que chamaríamos isso? Alguns meios de estudo, aliás, isto é muito estudado nos laboratórios do sono, não é a minha praia, vamos dizer assim, não é a minha praia, mas nós sabemos que quando se fala em psicologia, a vertente psicológica vai muito ainda buscar apenas ao cérebro. O que é aceitável até certo parâmetro, mas nós sabemos que nós não somos o cérebro enquanto essência. O cérebro é apenas um veículo onde nós expressamos o nosso corpo material, não é? Em 3 dimensões, mas nós somos a consciência que é amplificadamente extrapola isso tudo, não é? E é por isso que existem todos os fenómenos anímicos enquanto potencial nosso, telepatia, os chakras do corpo, a viagem astral, tudo capacidades nossas que não dependem de mais nada, mas que existem, então não podemos descartar. Eu acredito que isso, um dia mais tarde, que irá mudar na humanidade, vai demorar algum tempo, mas vamos associar a parte psíquica à parte de alma e não ao cérebro. Ok, mas enquanto o cérebro tem inerências, tem coisas que acontecem, então o que é que nós estaríamos aqui a falar? O sonho comum, denominado assim, que seria esse sonho, como a Gabriela falou e muito bem, de coisas que nós vamos assimilando em processo que é um estado alterado de consciência, não é? Onde nós podemos estar a ter repercussões inerentes a esse refresh, vamos dizer assim, que é necessário na parte mental e na parte emocional e tudo isso é biológico. Exatamente. Agora, fala, Filipe. Não, eu ia dizer, esse ponto de que de facto este processo é mais biológico é assim que tudo começa. E algo muito importante que às vezes as pessoas se esquecem, é que o processo do sono nós muitas vezes dizemos isso, processo do sono, porque isso é mais um processo que nós devemos fazer de forma consciente antes de irmos deitar, não é? Porque é todo um processo que assenta numa necessidade biológica. Uma necessidade biológica de quê? Para que o corpo possa processar, regenerar-se, enquanto estamos num momento que não é um desperdício de tempo. O dormir não é um desperdício de tempo. É um processo necessário para regenerar muitas outras reações em cadeia que acontecem no nosso corpo. Mas nós temos de ter um processo de higiene de sono em si. Então, por exemplo, como a Gabriela mencionou, isso começa nos princípios básicos de como é que eu me vou preparar antecipadamente para esta fase do dormir agora. Então, nós sabemos que cada hora de sono
antes da meia-noite, fisiologicamente para o corpo corresponde a 2 horas de sono efetivo. Ok? Então, uma pessoa que se deite, por exemplo, às 10 da noite, das 10 da noite à meia-noite, só passaram 2 horas. Mas, na realidade, fisiologicamente, devido a todos os processos que acontecem, é como se a pessoa dormisse 4 horas. Circadiano. Exatamente. E depois há todo o ritmo dos ciclos circadianos que acontecem. Porque nós, durante o sono, nós passamos por várias fases de ondas cerebrais e temos vários tipos de etapas por onde vamos passar. Mas uma questão muito importante é como é que nós nos vamos preparar para esse processo. Então, se estamos a ver televisão e está a dar algo mais violento, a fase mais importante são os 30 minutos antes de irmos dormir. Esses 30 minutos antes vão determinar a qualidade do nosso sono. Então, por isso é que muitas vezes nós recomendamos, quando esse ponto surge em questão, nós recomendamos, antes de dormir, faça algo que lhe dê prazer, seja ler um livro, seja ouvir música calma, tranquila. Meditar, que é fundamental. Seja meditar, seja o que for. Mas porquê? Para que o próprio corpo entre num processo de mais relaxamento. Porque se estivermos a ver um filme, uma série, o que quer que seja, um documentário ainda que seja, Ou notícias. Ou notícias, que vão investigar a parte mais emocional, ou que nos vão colocar em stress, não é? Nós não vamos ter um sono eficiente. Nós vamos induzir o nosso corpo a manter-se naquela fase e ele vai ter de trabalhar, vai ter de lidar com o stress mental que está a acontecer, porque aquilo ficou gravado, é aquilo que nós levamos para quando vamos dormir, acompanhado de todo o outro processo que já por si fisiologicamente tem de acontecer. Okay? Então, isto é um ponto mesmo muito importante de citar e de dar um ênfase, que é a importância de como nos vamos preparar para o processo do sono. Porque depois, a partir daí, vem a parte dos sonhos. E isso depois já é outro tópico que nós vamos continuar a falar. Isso. Força, Helder. Desculpa que importantíssimo isso que o Filipe acabou de citar. Porquê? Porque quando nós começarmos a falar da parte de diferenciação, que é uma diferença clara entre o sonho e a projeção astral, embora muita gente confunda, e isso é facilmente explicável. O mecanismo de lembrança é o mesmo. Ou seja, nós quando estamos em estado alterado de consciência, o nosso cérebro não para, falámos de todo o processo regenerativo, mas já falando num outro veículo de manifestação, que é o nosso veículo espiritual, que também tem um campo energético e com a soltura do campo áurico, ele de vez em quando desprende-se para fora da área de atividade, daquilo que chamaríamos a área de atividade do cordão de prata ou o campo áurico. Quando ele sai, se nós abrirmos a lucidez nesse veículo, estamos a agregar informação. Isto já é algo que eu vou falar na parte mais mecânica, energética, mas o que é que eu quero dizer com isto? Que aquilo que o Filipe citou, se nós saturarmos a nossa mente com coisas digitais, geralmente com um padrão que faz parte aqui da nossa vida, mas nós sabemos que é um padrão que vai ali buscar a parte mais densa, é normal que isso vai se refletir depois durante essa saturação, vai se refletir no processo de sonho. Agora, como eu estava a dizer, é um processo biológico, mas nós sabemos que não somos apenas o cérebro, ou seja, nós somos a consciência, que ela está neste momento a processar-se e a manifestar-se dentro de uma compactação que seria o corpo físico, não é? Com todas as suas componentes energéticas e físicas, e que isso é uma inerência. Portanto, num sonho existe o sonho comum, vamos apelidar desta forma. Agora, como sabemos que somos mais, quando é que chega aqui então a parte espiritual? A parte espiritual aqui surge em diversos fatores. Por isso é que é algo tão minucioso e algo que requer uma grande compreensão e uma constância de busca de compreensão, porque nada é um dado adquirido, mas existe. E como existe, nós temos que trazer para cima da mesa. E o que é que seriam isso, então? Nós, geralmente, na parte da lucidez, no estudo da projeção astral, trazemos em conta categoria o sonho comum, depois passamos ao sonho lúcido, que eu também posso falar aqui, neste episódio, e depois projeção semiconsciente e projeção astral. Mas há aqui vamos dizer assim, um intermediário entre o sonho comum e o sonho lúcido, que eu apelidei de sonhos mensageiros, que é isso que vamos explanar mais aqui neste episódio. O que é que seriam esses sonhos mensageiros? Nós, quando estamos então ainda dentro de uma órbita,
nós quando estamos a dormir, existe toda cacos, vamos dizer assim, psíquicos, que orbitam o nosso campo, que geralmente estão mais virados para o campo eletromagnético do corpo físico. E é aí que nós vamos absorver cerebralmente todo esse processo. Mas há aí uma captação de lembrança. E nessa captação, a parte consciencial, de vez em quando, pode aflorar em alguns de nós e trazer autorreflexões, mensagens, que seria o nosso self, o nosso eu superior, ou medionicamente os nossos amigos espirituais, que nós gostamos de apelidar de guias ou mentores. Então, dentro desse processo, como não há o sonho geralmente não tem nós não temos a noção de espaço, cima, baixo, laterais. Nós estamos envoltos numa narrativa que se vai processando e nós vamos apenas vivenciando aquilo sem uma presença, não é? Mas mesmo nessa parte, que seriam isto dos sonhos mensageiros, pode vir ali algo enquanto informação do nosso interior, seja ela anímica ou mediónica. Ou seja, por exemplo, simbologia. Exatamente. Os arquétipos, elementos, por exemplo, os elementos da natureza. Isto já aconteceu comigo, até eu sei que a Gabriela também tem muito disto. Por exemplo, as emoções. O elemento água é muito conectado com a parte das emoções. Exatamente. E às vezes, na minha vida, que a nossa vida ela é oscilante, não é? Ela oscila bastante, eu já tive fases em que o emocional estava a tomar-me. Então o que é que eu sonhava? Eu sonhava que estava numa praia e que as ondas me cobriam a respiração e que eu estava a afogar-me. Isso. E era a componente emocional a trazer-me ali uma autopercepção que eu extraí da parte onírica, falando onirismo, falando dos sonhos. Exatamente. O arquétipo, por exemplo, eu tenho um ator favorito que gosto muito dele, não é? Às vezes esse ator surge-me nos sonhos como o arquétipo do herói, trazendo uma mensagem. Ou, por exemplo, sonhar com o meu pai, que já desencarnou, mas pode ser algo ao arquétipo do pai, não o meu pai em si. E é preciso que esta compreensão exista, como existe também, eu não vou tocar na projeção astral já, mas existem, como nós sabemos, interações com outras consciências encarnadas, ligadas ao veículo físico, projetadas ou já desencarnadas em plano espiritual, que nos podem trazer também essas interações. Exatamente. E não é a mesma coisa. Como pode ser um espírito plasmando uma imagem do nosso ente querido para nos enganar? Também é outra coisa, não é? Exatamente. Exatamente. Então, é tanta coisa que só mesmo a maturidade e a vivência é que leva às pessoas. Mas nós temos que falar das possibilidades, Exatamente. não é? Helder, deixa-me só dar aí uma pequena nota. Há pouco eu acabei por não referir, mas é muito importante fazer só aqui este ponto antes de continuarmos, que é, então, mas quando é que isto tudo acontece? Então, há um processo biológico que nos permite estar no estado em que tudo isto é despoltado, não é? Seja um sono, um processo de sono que depois vai desenrolar um sonho normal, não é? Seja um processo de sono que depois vai desenrolar todas as outras hipóteses. Então, nós podemos ver aqui que, tipicamente, não é? Ou melhor, fisiologicamente, o sono acaba por ser um estado de consciência que é muito importante para aquele equilíbrio mental e mesmo físico. E ele tem dois grandes estágios. É a parte do sono que não é REM, e a parte do sono REM. Okay? Sono profundo. A parte do sono que não é REM representa, na realidade, 75% a 80% de todo o tempo que estamos a dormir. Pronto, ou que estamos no processo de sono. Esse é o que representa a maior parte. É o que representa, tem o maior bolo da fatia. E tem algumas fases que vão transitar entre a parte da vigília, do sono leve, sono profundo, em que já tens as ondas delta, e depois, aí sim, e aí é onde acontece muitas vezes o fenómeno do sonambulismo, o fenómeno do falar a dormir durante o sono e tudo mais. E depois entramos na fase de sono REM. É uma fase curta, é a fase premium de sono, ok? Que biologicamente aquilo tem um processo mais ou menos entre 10 a 60 minutos, em média, depende de muitos fatores. E é neste momento, quando estamos na parte do sono REM, onde temos o quê? Ondas cerebrais intensas,
e é onde temos a parte mais vívida e a parte mesmo mais emocional, a parte mais criativa, a parte dos processos emocionais e toda a parte, muitas vezes, em que conseguimos aí sim, nesta fase, trazer informação. Então, se nós formos pensar, uma pessoa que consiga dormir, vamos falar no valor considerado ótimo, e isso depois também depende muito de pessoa para pessoa, de atividade e tudo mais. Vamos considerar as 8 horas de sono. Nós podemos ter potencialmente 60 minutos em 8 horas, mas também podemos ter só 10. Então isto, tudo o que vamos falar a seguir, vai na maior parte dos casos, e conforme vamos progredindo na nossa conversa, vai entrar nesta fase mais premium do sono. Então é muito importante uma boa preparação do processo do sono para que possamos aproveitar bem a maior fatia que vamos ter aqui, que o nosso corpo biologicamente nos vai proporcionar. Okay? Então, desculpa só esta parte, mas isto é uma Não, fase faz todo sentido. importante só de marcar, Claro. também para quem nos está a ouvir e depois, quando continuarmos os nossos episódios, as pessoas perceberem que pá, a fase de sono REM é muito importante. Okay? É uma fase de regeneração, mas também é uma fase de muita atividade. E é muitas vezes aí onde nós conseguimos reter toda essa informação, venha ela de onde vier. Sim, já agora deixa-me só fazer um pequeno Fala, parênteses. Gabriel. Lá está, isto é como as pipocas, É, mais começa-se a falar e Vão surgindo. as coisas todas. Exatamente. Este processo realmente é todo importante, este mecanismo biológico, do sono, isso tudo. Contudo, se agora falando um bocadinho na área da espiritualidade, todo este processo da fase mesmo REM, digamos assim, pode, de forma ocasional também acontecer, por exemplo, quando uma pessoa está numa aula, está a fazer qualquer coisa e de repente adormece profundamente, não Pode, é? sim, senhor. Pode. Muitas das vezes o que é que acontece? Isso são mecanismos espirituais dos nossos mentores, dos guias, isso que nos utilizam naquele momento para variadíssimas coisas. Exatamente. Okay? Ou até para ajudarmos alguém, ou para irmos receber uma mensagem, porque só dava naquele tempo, porque o timing, ou então as coisas só se ajustavam para essa fase, não é? Portanto, também temos este bocadinho que também acaba por acontecer, que é aquele adormecer profundo, e depois uma pessoa desperta assim, pá, mas afinal já não tenho sono nenhum. Mas quando isso acontece, tu despertas, podem ter sido 10 minutos e acorda-se novo, parece que se dormiu horas. 10 minutos, mas muitas das vezes é 1 minuto, ou 30 segundos, minutos, e parece que se viveu ali imensa coisa. É verdade. Portanto, queria só dar esta pequenina chega, porque acho que também acaba por ser importante. Pronto. Pessoal, a Gabriela, ela lida muito com a parte mediónica e o Filipe também. Sim. E eu também tenho essa parte mediónica, mas eu não lido muito. Às vezes alguma coisa aflora durante um atendimento, mas não é algo que eu tenho muito ativo. E eles têm muita experiência nesta parte mediónica. Aquilo que a Gabriela acabou de citar, nós vamos explanar mais na frente em outras, quando tocarmos a parte de grupal da mediunidade, o ectoplasma. E isto acontece muito, os mentores induzem o estado alterado de consciência para diferentes propósitos. Muito válido isso. E é isso. Portanto, para vocês verem, eu trago esta parte mais ligada à projeção e eles com a parte da mediunidade. Isto vai ter componente didática muito boa. Apanhando ali o Rapid Eye Movement, o REM, do sono profundo, muito válido aqui o que vocês trouxeram. E falar o quê? Falar que, por exemplo, dentro da parte ainda biológica, nós podemos ter um pesadelo. O corpo às vezes utiliza isso para liberar situações que estão reprimidas e que só através do acionar de um pesadelo, que nos vai repercutir normalmente no medo ou na vontade de acionar aquela coisa da sobrevivência, não é? Só através do pesadelo. Então, existe a parte biológica mesmo dentro do pesadelo, mas não só. Existe também outra componente espiritual que já aconteceu comigo. Eu vou fazer um relato que não é para assustar ninguém, é mesmo para pegar a parte didática, mas que aconteceu e que temos que trazer. E, portanto, só falando novamente daquilo que o Filipe disse, que é, mesmo para os estudantes espirituais, aquilo que fazemos horas antes de entrar num estado alterado de consciência, mais concretamente falando do sono durante a noite, é fundamental. Portanto, se nós saturarmos a nossa mente com conteúdo digital, isso vai acionar muito estes chakras da parte de cima do corpo, do campo do corpo físico. Nós temos o campo energético do corpo físico, também chamamos do politérico, e se nós acionarmos muito
a mente, os pensamentos, a ativarmos muito estes chakras, nós queremos o inverso, que é o estado alterado de consciência, o relaxamento. Então, dentro disso, coisas amenas, coisas lúdicas, ler sobre temas espirituais vão induzir que nós consigamos abrir o condicionalismo da vida material ligado às nossas preocupações, isso vai ser mais aberto, vamos começar a trazer outras informações espirituais, porque vamos mostrar ao nosso veículo, a parte consciencial já está a ser aberta, e mostrar ao veículo físico que há mais. Isso também vai muito à parte mecânica, que eu vou deixar para o próximo episódio, para trazer esta distinção entre a projeção e os sonhos. Pegando então na parte do pesadelo. Certa vez, fazendo aqui um pequeno relato, eu estava muito preocupado com uma situação que, inclusive, levou a que a parte da confiança, da segurança, quando nós estamos seguros e confiantes, não é extrapolar para o lado de excessivamente do ego, exatamente, não é isso que estamos a falar. Confiança própria. Isso, uma confiança que seja estável, isso é um ótimo ingrediente contra o assédio espiritual, ok? Porque isso vai fazer com que nós estamos mais equilibrados. Mas eu estava numa fase onde essa falta de segurança estava-me a tirar um pouco a minha autoconfiança. E o que é que aconteceu? Eu tive um sonho que toda a narrativa, a construção do sonho, era exatamente o que me preocupava, e o culminar do sonho era o máximo da preocupação. Isto para eu não trazer aqui detalhes da minha vida íntima, não importa isso, não é? E de repente há uma pessoa que me cumprimenta no sonho, e eu estava mesmo com aquele medo, e quando ele me cumprimenta, essa pessoa, eu vejo uma deformação na sua mão. Senti uma deformação. E a minha experiência de ter projeção astral e a mediunidade, tudo isso, aflorou naquela altura e eu percebi algo não estava bem. O que é que aconteceu? Eu desperto em catalepsia, ou seja, aquele limiar entre a vigília e o estado alterado de consciência, e percebo por milésimos de segundo que algo estava aqui a induzir energeticamente algo no meu frontal. Havia uma presença extrafísica densa que estava a trazer todo um envoltório, aproveitando a falta de lucidez, não é? Porque nós não estamos a ter uma parte ativa, oniricamente, para trazer uma construção. E agora, como existe isto, também a parte biológica e também o contrário, que seria a parte sutil. Ou seja, por exemplo, um mentor espiritual, um ou vários, ou seja o que for. Aqui a Gabriela e o Filipe, que têm um trabalho lindíssimo, ligando à parte espiritual, estão a conduzir um trabalho. De repente o Filipe está cansado e ele não lhe traz benefício uma lucidez projetiva, por exemplo, mas ele está a ter um processo onírico. Nessa abertura, os próprios mentores podem trazer blocos informacionais e revestir a narrativa onírica de algo que vem trazer a tal mensagem. Exatamente. É tal e qual. Exatamente. Não é uma projeção astral, não é uma projeção astral, mas chega ali, é o que muitas vezes, às vezes se diz, um insight. Muitas vezes chega ali um insight. Ou uma espécie de uma tela, digamos assim, que é projetada com tudo o que é preciso observar para se compreender, analisar, compreender, e depois, então, quando acordar, ok, já percebemos é tal e qual. Exatamente. Exatamente. E há variações, por exemplo, nós podemos de repente estar a um sonho, uma parte onírica, mas há ali já um processo espiritual, mas nós de repente temos uma projeção semiconsciente e durante a noite voltamos a um sonho, não é? Trazemos ali uma mistura, que eu depois vou falar no próximo episódio, uma mistura entre vários processos segmentados durante a noite, onde quando nós acordamos no outro dia de manhã, o nosso cérebro, que tem uma compactação, uma auto-maneira de discernir e de categorizar os diferentes processos, aquilo que chamaríamos de referência. Por exemplo, de repente eu tenho uma projeção onde eu tenho um espírito denso que diz-me algo, vamos supor, e eu não tenho a parte da projeção ainda muito compreensiva em mim. Automaticamente, quando eu trago essa memória do paracérebro astral, que seria a parte do corpo espiritual, para o corpo físico, o cérebro em si vai pegar nessa vivência
que extrapola as referências da terceira dimensão do material e de repente, olha, eu sonhei com, vamos supor, uma barata, que é um animal que traz repulso, ou uma centopeia, que eu adoro animais, mas a centopeia, eu fujo delas. Aquelas patas todas incomodam-me. Mais do que a aranha. Mas vocês estão a entender? De repente, eu sonhei com uma centopeia e não foi. Foi algo extrafísico que ao retomar ao acoplamento dos veículos de manifestação, o corpo físico associa, o cérebro tem que criar essa associação. Faz associações. Tudo o que fuja do parâmetro do cérebro, automaticamente o nosso cérebro vai associar a referências. Exatamente. E só uma pequena nota sobre isso. Isso é muito importante, porque mesmo quando falarmos mais à frente, mesmo muitas vezes em processos de projeção astral completamente conscientes, existem coisas que quando ficam na nossa memória, às vezes o próprio cérebro vai fazer aí uma pequenina interferência, porque aquele item, ou aquilo que nós vimos, ou aquela forma que nós vimos, não nos é conhecido. E mesmo aí muitas vezes há aí uma pequena correspondência com outras coisas que para nós são mais conhecidas. É uma linguagem? É uma linguagem. Claro. Exatamente. Mas nós podemos aprimorar, aflorar mais esta capacidade de absorção ou de trazer informação espiritual para o corpo físico, neste caso para o cérebro. Ou seja, nós normalmente, condicionados com a parte material, o cérebro automaticamente está ali, vamos dizer assim, ele está numa linearidade, não é? E tudo que extrapole, ele geralmente apaga ou associa, mas geralmente elimina até ao longo do dia. Se a pessoa em si induz-se a outro tipo de comportamento, que é um comportamento mais lúdico, mais perceptivo, que também vai buscar à parte daquilo que a pessoa traz informação para si, traz já uma compreensão mais equilibrada, automaticamente, e apontar os sonhos é algo que traz muito benefício, todos nós temos esta capacidade, toda a gente sonha. Exatamente. Há pessoas que dizem, eu não sonho. Não, o que acontece não é isso. A pessoa não está a trazer a informação onírica para o cérebro, mas todos temos essa capacidade porque isso é inerente a todos nós. Então, se nós apontarmos os sonhos, nós estamos a dar um insight, estamos a dar uma informação ao nosso cérebro que há ali algo que pode expandir. E de repente vamos cada vez mais lembrar, e isso é uma avalanche. Agora, eu não queria muito tocar nesta parte, mas vou tocar assim de uma forma mais aberta, assim não tão ao pormenor, que é, de repente, nós estamos a dar essa abertura. Nós estamos em estado alterado de consciência. Nós trazemos a informação. Essa informação do extrafísico vai começar a ser menos... ou seja, vai trazer... Ela é sempre associada à parte do cérebro, mas a sua informação pode ganhar mais espaço. E nós podemos abrir o grau perceptivo e, de repente, por exemplo, muitas das minhas projeções, elas acontecem como? Eu estou a ter um sonho. Naquele momento, o nosso campo áurico, ele expande, não é? Durante o estado alterado de consciência. Nós estamos sempre com o cérebro ativo. Geralmente é um filme virtual, não é? Que está ali a acontecer. Mas geralmente, uns centímetros acima, temos o corpo espiritual. Exatamente. De repente, eu estou a ter um processo onírico, o meu cérebro está ativo, a minha mente está ativa, e eu capto como uma incongruência. E de repente eu trago a minha presença e eu sei que naquele momento eu estou a dormir. O que é que vai acontecer? Automaticamente, como o corpo físico está em estado de relaxe, a tomada de lucidez vai associar mais ao corpo espiritual, porque o corpo físico está em relaxe profundo. Exatamente. E é aí que o sonho se liga à projeção astral. Ou seja, nós podemos, através da parte dos sonhos, abrir a lucidez no corpo astral. Mas eu não vou aprofundar muito esta parte, isto foi só... Isso podemos deixar um bocadinho mais para a frente. Mas é só uma pequenina nota, e para as pessoas que nos estão a ouvir, pode ficar aqui uma pequenina dica de como é que nós podemos começar, muito lentamente, a treinar um bocadinho a parte do nosso cérebro entre o deitar e o acordar. Por exemplo, muitas vezes nós temos questões ao longo do nosso dia-a-dia, devido à profissão, devido a outras questões, a decisões que temos de tomar e tudo mais. E às vezes não sabemos ao certo a melhor decisão a tomar. Então o que é que podemos fazer? Antes de deitar, lá está, partindo do princípio que
temos uma preparação para o processo do sono que vem a seguir. Então, antes de deitar, fazemos uma coisa. Bebemos um copo de água, um bocadinho de água, e deixamos ficar o copo de água ali. Vamos dormir. Mas ao bebermos aquele copo de água, estamos a pensar, pá, precisava, não sei bem qual é a melhor decisão que hei de tomar, não sei bem qual é a melhor escolha que eu tenho de fazer, não sei bem o que é que hei de fazer a seguir, o que seja. E vamos dormir. No dia a seguir de manhã, tomamos um copo de água. E, com o treino, o cérebro começa a perceber que eu deitei-me com esta dúvida e bebi água. E de manhã acordei e bebi água outra vez. E o cérebro, a partir daí, começamos a dar início a um processo de pergunta-resposta. Pergunta-resposta. Uma forma de um ancoramento Exatamente. do assunto em si, tipo o nosso consciente, não é? A falar com o subconsciente, tipo, ok, estou a ter este processo físico. Subconsciente, alerta, não é? E com o passar do tempo. Com o passar do tempo, torna-se um mecanismo e podemos começar. Obviamente, isto não acontece. Eu já estou a imaginar, nós conhecemos muitas pessoas que ao ouvirem isto vão já pensar, opa, vou já fazer isto amanhã. E vou fazer, vi um copo de água, no dia a seguir, não aconteceu nada, tinha 1000 perguntas e não aconteceu. Certo. Ou seja, nós costumamos dizer sempre o seguinte, se passamos 30 ou 40 anos sem fazer nada disso, não podemos estar à espera que à primeira vez tudo se desenrole como nós estamos à espera. Tudo é um processo. Tudo é um processo, tudo requer treino. Não é? Mas este é um processo para que nós possamos começar a ter um bocadinho mais de controle sobre o nosso processo do sono. E começamos a treinar o cérebro, mesmo biologicamente, pelos estímulos de o que é que isto significa, o que é que aquilo significa. Pronto. E é muito importante. Porquê? Porque depois vai entrar naquilo que tu estavas a dizer. Porque depois vai entrar no, olha, eu hoje vou planear fazer isto. Isto também é algo que vamos falar mais à frente. Ainda nesta temática, que é muito interessante, pelo menos nós achamos interessante, mas que é algo quando começarmos a planear o quê? Planear como é que vai ser aquele período porque o objetivo, não é um objetivo, para quem está consciente em todos estes processos, e nós vamos falar no próximo ou nos próximos episódios, depende de como isto evoluir, mas um dos objetivos seria, então eu tenho compreensão, tenho consciência de tudo isto do sono e dos sonhos que estamos a falar, então eu agora posso, com esta consciência que me está a chegar, eu posso, de alguma forma, estar em algum controle sobre o processo. Então eu posso influenciá-lo. Então se eu fizer certas coisas, eu posso começar a treinar o meu processo mental e mesmo emocional para despoletar certas coisas. E aí sim começamos a estar mais na cadeira do controlo e não na cadeira do sermos controlados. Nos próprios que acontece. E vai ligar àquilo que tu estavas a dizer, Helder, no sentido de, ok, como é que fazemos a ligação para uma projeção astral ou para o que quer que seja? Estes pequeninos processos ao longo do tempo são muito importantes. Porque vão-nos permitir despoltar tudo isso. Pronto, era só uma pequenina nota que eu queria dar que acho que era... Muito válida. Gabriela, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui sobre o tema. Basicamente é isso. Assim, eu posso dar um pequeno exemplo segundo o que estavas a falar. Sim, dá. Um bocadinho dos sonhos mensageiros. Mensageiros, sim. Pronto, realmente os sonhos mensageiros podem ser vários. Lá está, à luz da espiritualidade, não da projeção astral e tudo, como estás a falar, mas eu acabo de falar um bocadinho mais da minha área também para complementar. Os sonhos mensageiros, eles muitas das vezes podem ser do mais variado que há. Podem ser os nossos mentores, tal como tu falaste também da questão dos devas, da natureza, que também podem ajudar nesse sentido. Pode ser o nosso eu superior realmente a exprimir-se, porque lá está, nós somos um fractal. Este aqui, o nosso corpinho, é um fractal de outros fractais, não é? Portanto, o nosso ser superior muitas das vezes também quer acarinhar-nos ou falar-nos de algo muito específico, ou então ajustar um bocadinho a nossa missão, tipo, já te estás a desviar, olha que é um bocadinho mais por aqui. Portanto, muitas das vezes o também acaba por se manifestar nos sonhos mensageiros. Eu tenho muitos sonhos mensageiros. Muitas vezes aí surgem premonições. Sim, lá está. Também vou falar sobre isso, sim.
Premonições, Exatamente. sim, premonições também é aquela coisa. É muito interessante. Eu tenho sonhos mensageiros, mas lá está, é muito mais ligado à projeção astral. Mas quando eu era mais pequena, pequenita mesmo, era mais mesmo sonho mensageiro, em que às vezes vinha um mentor, camuflado como se fosse uma criança, Isso, pronto, e falava, trazia a mensagem. e passava um bocadinho as mensagens que eram para passar, ou de ajuda, ou tipo, ou De tens de fazer apoio, assim, suporte. pronto. Isso. E na atualidade já não é tanto sonho mensageiro, já é mais Projeção. astral. Pronto, desculpa, era só este bocadinho. Não, isso é válido também para mostrar às pessoas que o sonho é uma base, vamos dizer assim, um caminho inicial ótimo que pode. Porque não há uma lucidez, não há uma lucidez física, nem uma lucidez extrafísica, que seria o nosso corpo espiritual, mas esse intermediário pode, ele é aproveitado, não só por nós enquanto consciência, como pelas equipas e amigos espirituais, e é bom nesse início. Agora, geralmente, quando a pessoa começa a trazer mais perceptividade, mais estudo, geralmente a projeção astral não vai ser tão impactante, a pessoa vai perceber e é normal que a pessoa vivencie mais a projeção fora do corpo, porque ainda, claro, há sempre a parte onírica, mas a pessoa já começa a discernir melhor e vai acontecer mais a projeção astral na maior parte das vezes. Agora, por exemplo, falar aí mais um exemplo que eu vou dar de sonho mensageiro que aconteceu comigo. Por exemplo, houve uma altura em que eu estava-me a automedicar, que nunca se deve fazer isso, É verdade. e eu sonhava muito com um colega que tive lá atrás na altura de escola, que era um colega mal comportado, vamos dizer assim, fazia coisas que não devia, vamos dizer assim, e eu sonhava muito com ele a injetar-me com um produto qualquer no braço, e eu olhava assim para ele e ele injetava-me aquilo, eu ficava assim assustado. Lá está, eu cheguei à parte, ainda demorou alguns sonhos, mas eu captei o que era aquilo. O arquétipo de algo que não, vamos chamar o arquétipo do insurreto ou o arquétipo do bandido, ou algo que não é bom, que não segue parâmetros positivos, e a administração de algo no meu corpo que não era bom para mim. E aí a mensagem daquela medicação que não era boa para mim. E quando eu cortei, eu verifiquei efetivamente que era ali que estava o problema. Agora, por acaso eu tive a sorte e o discernimento de perceber qual era a mensagem. Agora, por isso é que cada pessoa deve sempre ponderar, não ter nada como dado adquirido e fazer este exercício. Falar aqui um pouquinho da pré-cognição, que vocês citaram, ou também chamada de premonição, que há muitas variações também. Pode ser numa parte onírica, ou seja, nós estamos num processo de sonho onde de repente acessamos uma possibilidade, porque o universo ele é probabilístico, uma possibilidade, que ela é muito condizente às vezes com o nosso padrão atual. Nós sabemos que o nosso padrão molda aquele que é o caminho que vamos acessar com mais probabilidade, não é? Então nós podemos acessar algo através do sonho que é isso, mas também pode ser mediónico. Pode ser uma mensagem do mentor a uma probabilidade muito próxima. Isso pode acontecer, como pode ser, lá está, uma projeção astral, onde de repente nós acessamos algo que extrapola a linha do tempo, não é? Porque assim, espiritualmente, imaginem que nós estamos num prédio, não é? A nossa vida é a rua, não é? A espiritualidade é o prédio, não é? Que vê todas as ruas. Os diferentes planos, eles conseguem uma amplitude que extrapola as leis do tempo e do espaço. Então, geralmente, já há algo que está a ser materializado lá na frente que nós, em projeção, da parte espiritual, podemos acessar. Então, há estas nuances e eu já tive sonhos premonitórios. Houve um, inclusive, que me impactou bastante, que foi, de repente, eu sonhei com algo que era dinheiro inesperado. Por incrível que pareça, eu fui pesquisar em bases que têm fundamento o que é que isso poderia significar, e era o ganho de dinheiro inesperado. Acreditem ou não, e cada pessoa pode não acreditar em mim, isso não é isso que importa, eu estou a compartilhar, eu estou completamente certo daquilo. O que é certo é que eu joguei pela primeira vez num casino, e eu tenho pessoas que verificaram isto. Eu joguei num casino, ou seja, eu sonhei durante a noite com isso. No dia a seguir, à noite, eu fui a um casino e saiu-me dinheiro.
E na altura estava-me a sair o dinheiro e eu tinha pesquisado o significado disso e tenham sempre em atenção aonde é que vocês vão buscar essa informação, porque há muita gente que compartilha conteúdo que é tudo uma viajada completa na fantasia. Exato. Mas aconteceu, e o dinheiro estava-me a sair, eu não jogo, não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu fiz mesmo numa brincadeira com um amigo, mas pronto, joguei e a primeira vez saiu-me, agora eu não jogo mais. Exato. E na altura estava-me a sair e eu não estava, claro que eu gostei de ter ganho aquela pequena quantia, mas eu estava a pensar, espera, eu sonhei com isto, isto é incrível. Portanto, a capacidade de... Nós estamos muito compactados, todos nós, na terceira dimensão, e esta linearidade, nós temos isto como verdade, mas não é. Nós sabemos que extrapolando isso... Aliás, mais na frente, o Filipe tem algo a compartilhar connosco no Caminhos do Invisível, que vai ser muito bom, que vai ligar à parte da projeção. Exato. Uma grande experiência, que aliás extrapola também a nossa compreensão. Extrapola um bocadinho a nossa compreensão e depois também tenho um outro exemplo em que as pessoas vão conseguir facilmente perceber de que forma é que nós em projeção facilmente navegamos nas diferentes linhas do tempo e podemos andar para a frente, para trás, ter acesso à informação. Sim. Pronto. Sim, eu também já tive alguns desses. É muito interessante. Podemos aqui partilhar os sonhos todos. Vamos. Não, é sempre na vertente didática. Sempre acima na vertente. Acima de tudo isso. Sempre na vertente do isto aconteceu e nos processos que nós vamos depois falar no próximo episódio. Estes processos aconteceram e muitas vezes alguns deles não foram compreendidos instantaneamente no porquê, o que é que isto significa, e depois vem a explicação, nosso caso, da equipa espiritual. No nosso caso foi a equipa espiritual que nos veio explicar o fundamento do porquê que aquilo aconteceu. Ser assim um bocadinho realmente impactante. Então, para nós é verdade e inquestionável, e depois ficará ao critério de cada um depois também. Mas na verdade, partilhar as suas experiências. Todas estas experiências e sonhos que nós os três temos e que iremos então partilhar com todas as pessoas, acaba por ser também uma forma das pessoas se reconhecerem em determinadas formas. Epá, eu tive isto também algo parecido. Isso. E acabam por isso ter ali um momento de consciencialização e de melhor entendimento de dúvidas ou de se calhar aquele sonho está de jeito. E afinal até tinha razão, não é? Pronto. Então é mais para trazer essa consciência de que isto acontece, é normal e muitas vezes faz sempre todo o sentido percebermos o que foi, analisarmos, sem andarmos aqui a viver mundos fantasiosos, mas analisarmos profundamente o que chegou e acima de tudo fazermos uma coisa, em consciência, em verdade, de reto pensar, reto viver, reto atuar, ouvirmos o coração. Sim. E no momento em que sentimos, isto é uma fantasia, ok. Ou isto não é, eu preciso de saber mais sobre isso. E aí o nosso ser interior dá-nos a resposta. Para devo cuidar, não devo, quando é que eu vou ver. E depois a partir daí surgem outros processos que nós vamos falar mais à frente. Por isso, exatamente. E é por isso que esta harmonia... Desculpa, Gabriela, fala. Não, força, diz que eu já ia dizer outra coisa. Força. Aquilo que o Filipe acabou de citar, para as pessoas que estudam a espiritualidade, estudantes espirituais, esta harmonia entre o pensamento, o mental, com a parte do sentimento é fundamental. Por isso é que, como o Filipe disse, uma das maneiras eficazes de rastrear tudo aquilo que estamos a vivenciar é conectarmos com o chakra cardiorrespiratório, morada do ser, para perceber, ok, senti, fez sentido, é este o caminho. Exato. Ou o nosso ego, o nosso jogo de pensamentos engana bastante e às vezes nós não estamos no caminho que só o sentimento nos diz que é esse o caminho. Por exemplo, este programa que está a acontecer aqui, o meu sentimento conectou-se automaticamente e eu sei que estou no caminho certo. Aliás, vocês podem constatar, este é o segundo episódio, a qualidade que está a acontecer aqui, não é? Nós os três não combinamos muito, nós temos aqui poucos apontamentos, isto tudo flui, traz uma componente didática espetacular. Aliás, se vocês concordarem os dois comigo, nós falámos então do sonho comum e falámos dos sonhos mensageiros e tu citaste, Filipe, as técnicas, a maneira como, e tu também, Gabriela, a maneira como nós podemos utilizar técnicas para conectar ao subconsciente e trazer lucidez, seja ela
projetiva ou do sonho. Então, pegando nisso, no próximo episódio, acredito eu que é válido, falarmos em mais técnicas, porque eu tenho bastantes para partilhar, e falarmos já naquilo que é o sonho lúcido, que ainda não é a projeção e que pode servir inclusive para diversas coisas ligadas à parte da consciência. Esta capacidade que nós temos de construir, porque nós, enquanto seres divinos, nós construímos também uma realidade, que às vezes pode ser ilusória. Eu vou também falar nisso mais na frente, mas no próximo, então, no próximo episódio falarmos então do sonho lúcido e técnicas, e aí faz sentido, vocês concordam? Faz sentido. E aí mais na frente, aí sim, para começar a falar da parte de distinção entre o sonho e a projeção, vamos trazer o relato do Filipe. E eu, eventualmente, não sei se é possível compartilhar imagem, mas também se não for possível não faz mal, trazer esta componente mais didática da compreensão e das misturas, das variações entre a projeção e o sonho. Foi um episódio muito bom. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem final, cada um de vocês. Não, pronto, ou seja, o que é que nós podemos dizer que não tenha sido dito é focar no... Nós estamos aqui a iniciar, se vocês repararem todos, nós estamos aqui a começar um processo em que estamos a iniciar uma viagem. E tudo começa com como é que nós nos vamos preparar para essa viagem. E essa viagem é o processo do sono. E o processo do sono, e vocês vão ver isto mais à frente, conecta-nos com muita outra informação. Mas temos de ter um veículo e um processo estruturado, com raiz e com princípios. Então, para iniciarmos esta viagem, comecem já hoje, se fez sentido, se ressoou aí no vosso ser, comecem já hoje a preparar o vosso processo do sono. E podem já, amanhã, depois da manhã, no dia a seguir, daqui a uma semana, daqui a um mês, ter ou não uma experiência diferente. Mas no momento em que a vossa consciência se conecta com, ok, esta parte é muito importante. Nós, se formos a ver, das 24 horas, 8 são passadas a dormir, em média. É muito tempo. Então vamos fazer com que esse momento seja especial. E podemos fazer com que ele seja especial. Para isso temos de nos preparar adequadamente para viver esse momento. Okay? É isso mesmo. Pronto, exatamente. E Fala, Gabriela. Não, ia mesmo só terminar mesmo só um bocadinho e só ia dizer que é exatamente isso que estavas a dizer. É importante também a pessoa estar pelo menos um pouquinho relaxada. Porque até pode estar a querer fazer estas coisas todas, mas se estiver com a cabeça a mil e a pensar no futuro ou a pensar no passado, nunca na vida vai presenciar um presente vivido, um sono vivido, porque também o sono ou vai se conectar ao passado ou se vai conectar ao futuro e vai estar aí nestes pensamentos mais emocionais ou mentais de preocupação, digamos assim. Portanto, isto também é importante. Tá? Aproveitava também para dizer aqui às pessoas que nos estão a ver, se quiserem deixar questões, dúvidas, aproveitem para o fazer, porque, olha, estamos aqui. Aproveita para o fazer, não é que a gente saiba tudo, não, mas pelo menos podemos partilhar os nossos conhecimentos e que possam ser válidos ou não, mas é isso. Pronto, basicamente é mesmo isso. Pronto, Helder, força. E pronto, é isso. Trazer só a clarificação ou a conclusão de que, efetivamente, o que dorme é o corpo físico, quanto é fundamental. Muita gente na parte espiritual descarta a parte física, abstrai ou entra num processo de escapismo. Espiritualidade é precisamente o contrário, é incorporarmos na nossa vivência e utilizarmos estas capacidades, porque capacidade é capacidade. O direcionamento que nós damos a isso, a maneira como absorvemos isso, é que vai editar o que é isso da espiritualidade. Então, utilizar isso como uma ferramenta de auxílio e de maneira de melhorarmos enquanto pessoas, percebermos que somos muito mais que o físico, mas sempre nesta harmonia de trazer a espiritualidade como um estado de consciência e não como algo que nos coloca distanciamento da vida material. E também falar que o que dorme é o corpo físico, portanto, o corpo espiritual, ele traz-nos esta capacidade de continuarmos naquela que seria a nossa casa-mãe, que antes de encarnarmos já existíamos em alguma realidade. E é isso. Pronto, vamos deixar mais para a frente tanta coisa que havia aqui para falar. E eu gosto muito de me exprimir e às vezes deixo-me levar a falar e pronto. Vocês trouxeram coisas fundamentais. E é isso. Então, no próximo episódio falaremos então do sonho lúcido, técnicas e coisas que ainda poderemos não ter falado. Entretanto, as questões.
Se vocês quiserem fazer questões, tanto no Instagram, portanto, vocês colocam lá na pesquisa Ascensão, como está aqui em baixo, Quântica Oficial. Esta é a conta aqui deste casal maravilhoso. Ascensão Quântica é escrevendo isto aqui, é este, oficial. E vocês deixem lá, porque vai estar lá o vídeo, comentem em baixo as perguntas que vocês quiserem fazer. Já no meu canal, quem não lida tanto, se calhar, com a parte do Instagram, podem também, não só no próprio vídeo, como também há lá um feed no YouTube, Exatamente. onde eu faço as divulgações. Deixem as perguntas que nós, à medida que for possível, incorporamos as nossas respostas sobre isso. E é isso, pessoal. Pronto, despedir-me de vocês, daqui dos meus queridos amigos, dizer que tem sido uma honra, é o segundo contacto, mas... Espetacular. E acho que estamos espetacular. É nosso objetivo trazer conhecimento sobre alguns temas que muitas vezes em português pode não ser tão abordado, e então isso português de Portugal, português do Brasil. Português europeu. É algo que obviamente nós sabemos que no Brasil o Brasil é uma nação espiritualmente super desenvolvida, e muitas vezes nós, no que é chamado o velho continente, estamos um bocadinho mais não existe tanto. Reprimidos, mais fechados, vamos dizer assim. Então, o objetivo é, para este considerado velho continente, expandir um bocadinho mais este conhecimento. Ok? Por isso, um grande abraço para ti, Helder. Foi mais um episódio fantástico, e despedimos-nos de todos. Exatamente. Até à próxima. Até ao próximo episódio. Tá bem? Até ao próximo episódio. Então vamos continuar aqui a furar esta bolinha aqui em Portugal. É isso mesmo. Para o mundo. Para o mundo. Então até à próxima. Até à próxima. Até à próxima, pessoal. Obrigado.